Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade. E no estudo de hoje nós veremos Paulo elogia os irmãos da cidade de Colossos, dizendo que está orando muito por Timóteo, pela fé e fortaleza que os irmãos de Colossos têm. Paulo diz para os irmãos não desanimar por causa das perseguições que irão sofrer por amor ao Evangelho. Paulo diz que Jesus Cristo é o Criador de tudo que existe e que tudo foi criado por Jesus Cristo. E Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Paulo diz que a igreja é o grande mistério de Deus oculto desde todos os séculos atrás. Um organismo vivo que vive no meio de uma humanidade corrompida. Em nosso último estudo, nosso último vídeo do estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estudamos o final da carta do apóstolo Paulo enviada para os irmãos que moravam na cidade de Éfeso, na Ásia, toda a sua região. Carta esta escrita por ele em sua casa, que era uma prisão domiciliar na capital do Império Romano chamada de Roma, vigiado por um soldado romano. Então, esperando o seu julgamento, que demorou mais ou menos 2 anos, ele aproveitou este momento e escreveu 4 cartas para os irmãos que formavam a Igreja do Senhor e moravam em 4 cidades ali do vasto Império Romano. Cartas essas chamadas de Epístolas da prisão, que foram Éfeso, Colossenses, Filemon e Filipenses. A nossa caminhada até aqui, irmãos, junto com o apóstolo Paulo, foi o seguinte. Paulo, logo após pregar o evangelho por todo o mundo conhecido no imenso Império Romano, e organizou diversas congregações e organizou diversos irmãos em diversas localidades e cidades, transformando-os em organizações congregacionais, locais, congregação, ou que seja daquele local, daquela cidade. Paulo não fundou igreja. Paulo fundou comunidades em diversas cidades que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas fizeram uma comunidade naquela cidade. Ele fundou a comunidade. Ele não fundou a igreja em canto nenhum. Paulo não saiu fundando igreja. Isso é mentira. Quem ensinou está completamente errado. O único que fundou a igreja foi o Senhor Jesus Cristo. Paulo não tem condições de fundar a igreja. Nenhum homem tem condições. Nós ouvimos muito dizer, fulano de tal fundou a igreja tal, fundou e criou a igreja tal, criou a igreja tal. É tudo história de trancoso, conto da carochinha. É tudo para quem não entende nada. Para aqueles que são leigos nessas coisas, que não sabem de nada a respeito disso. Fulano fundou igreja, fulano fundou não sei o que. Ninguém funda igreja nenhuma. O único que fundou igreja foi o Senhor Jesus Cristo. Os que as pessoas criam e fazem, aí está certo, são religiões, são denominações evangélicas, nunca igreja. Mas eles consideram como igreja. Considerar não é ser. Há um abismo muito grande e uma diferença muito grande em considerar ser e ser. Jesus Cristo fundou a sua igreja. O apóstolo Paulo criou comunidades que formavam a igreja, comunidade de irmãos em diversas cidades, certo? Paulo, logo após pregar o evangelho, como nós dissemos, passou pelo mundo, ele fundou essas congregações em diversas cidades. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Paulo não fundou igreja nenhuma. A igreja foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo uma única vez em toda a sua história. E toda vez que Paulo chegava em uma cidade e pregava o evangelho do Senhor e diversas pessoas daquela cidade aceitavam Jesus Cristo como Salvador da sua vida, Paulo automaticamente organizava eles em congregações, congregacional, para fazer o que? Reuniões. Paulo os organizava para que eles se reunirem em determinados locais, para cantar hinos, fazer a Santa Ceia, participar da comunhão do pão, a distribuição entre os irmãos, cada um dividindo com os outros, o amor ao próximo. Então eram congregações em determinadas cidades.
fazer a repartição entre os irmãos e a comunhão de todos eles juntos, salientando a todos que Paulo e os apóstolos nunca construíram templo nenhum para os irmãos, porque Jesus Cristo não queria isso, pois o único templo construído pelos homens para Deus, e que Deus aceitou essa construção, foi o templo construído por Salomão, lá na cidade de Jerusalém, o único templo do planeta Terra considerado casa de Deus, considerado por Deus, considerado, não é ser, era considerado. E foi por causa dessa consideração que as pessoas, os homens, os próprios judeus, aqueles que tinham que guardar esse templo, se idolatraram com o templo e esqueceram do próprio Deus. Por isso que foi acabado. Mas este mesmo tempo foi decretada a sua destruição pelo próprio Senhor Jesus Cristo, profetizado. Foi decretado por Deus e profetizado por Jesus Cristo, por incrível que pareça. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por quê? Porque as pessoas querem mais o templo do que Deus. Querem fazer o que querem em outro lugar. Aí quando chegava no templo, não, aqui é a casa de Deus. Aqui a gente não pode fazer nada. Aqui é solo sagrado. Olha que mentira. Terrível. O solo sagrado é onde o Espírito Santo está. E onde é que o Espírito Santo está? Nas pessoas, nos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Ali é sagrado. Somente a presença do Espírito Santo torna alguma coisa sagrada aqui nessa terra. Então, como vocês podem ver, o Espírito Santo não está dentro do templo, construído pela sua denominação. Então ali não é solo, não é casa de Deus nenhuma, nem só. Ali é uma coisa que você construiu para reunir os irmãos. Somente. Casa de Deus é onde o Espírito Santo está. E o Espírito Santo só está nas pessoas, nos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Mas este mesmo templo foi decretada a sua destruição, o templo lá de Jerusalém, que foi construído por Salomão, por Deus. Pois o povo que se dizia de Deus amava mais o templo, honrava mais o templo do que o próprio Deus. Todos aqueles que se dão de louco atrás de construir templos, e templos até magníficos, né? Tem templos por aí, irmão, construídos pelas denominações, que é coisa para cinema. Coisa tão linda. É exatamente o que Jesus Cristo condenou. Por incrível que pareça, aquilo que Jesus não manda fazer, as denominações evangélicas estão fazendo. Os líderes estão fazendo. E com uma roupagem como se fosse de Jesus Cristo, viu? O engano é grande, irmão. Não se engane. Por isso que Apocalipse alerta. Por isso que os apóstolos alertaram. Por isso que Paulo alertou. Não se engane. Procure conhecer o Senhor Jesus Cristo. Você conhece mais o seu pastor do que o Senhor Jesus Cristo. Isso é um erro terrível. Conhecer mais o líder, conhecer mais o pastor do que o próprio Senhor Jesus. Isso é terrível. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Você precisa conhecer mais Jesus Cristo para poder saber se o seu pastor anda na linha. Se o seu líder anda na linha. Sem conhecer Jesus Cristo, ele vai fazer o que ele quiser e vai dizer que foi Jesus que mandou. E você, feito carrapato ou feito piolho na cabeça dos outros, vai atrás. Procure conhecer o seu Senhor. E o seu Senhor é Jesus Cristo, não é o líder não. Não é a denominação não, que é o seu Senhor, não. O seu Senhor é Jesus Cristo. Se abra seu olho e procure conhecer Ele. Porque naquele dia isso não vai salvar não. Ah, mas eu não sabia. Não sabia? Mas o próprio Jesus Cristo já disse. Procurem conhecer as Escrituras. Leiam as Escrituras, porque elas falam de mim, elas testificam de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Errais, foi Jesus que disse, errais, não conhecendo as Escrituras, porque elas falam de mim. Jesus Cristo falou isso para todo mundo naquela época, para todo mundo procurar saber. Ok? Bom, então Jesus Cristo, então os discípulos, quando saíram do templo junto com Jesus Cristo, olhou para Jesus Cristo e disse, olha Senhor, olha mestre, estão vendo esse belíssimo, vê que estrutura mestre,
Os discípulos de Jesus Cristo disseram, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, disseram a ele: veja que magnífico, que belo templo que Salomão construiu, a glória de Deus desceu aqui. E foi verdade. Mas com o passar dos anos, o templo foi adorado em vez de Deus. Deus nunca quis na realidade o templo. Ali foi um desejo de Davi, e que finalmente quem construiu foi Salomão. Mas nunca foi desejo de Deus. Porque Deus sabe o que há no homem. O homem tem uma vontade tão grande de se desviar de Deus. Aqueles que não fizeram isso foi pela misericórdia. Aí Jesus Cristo olhou assim para o templo lá em Jerusalém, que era belíssimo. Do mundo antigo, era uma das 7 ou 15 ou 10 maravilhas do mundo antigo. Foi o templo construído por Salomão lá em Jerusalém. Maravilhas do mundo antigo. Certo? Então era muito belíssimo o templo. Jesus olhou para ele e disse: estão vendo esse belíssimo templo feito para Deus e que vocês tanto adoram? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída e derribada. Isso está escrito no livro de São Lucas, capítulo 21, e os versículos 5 até o 19. Estude lá que vocês vão ver. Em outro episódio, num diálogo que Jesus Cristo teve com a mulher cananeia lá de Canaã, lá no poço de Sicar, lembram? A herdada de Jacó, que depois se transformou em Israel. Jesus Cristo disse para essa mulher assim: mulher, vem a hora, e a hora é, em que nem nestes montes, porque a mulher dizia que era nos montes que se adorava a Deus, e nem lá no templo em Jerusalém, porque os judeus diziam que era no templo que tinha que adorar a Deus, será mais permitido, disse Jesus Cristo, adorar o Pai Celestial, porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que querem adorá-lo façam isso em espírito e em verdade. Isso está escrito no livro de São João, capítulo 4, versículos 20 até o 23. E para encerrar esse assunto, irmãos, o apóstolo Paulo ensinou que agora nós e os nossos corpos são templo de Deus e morada do Espírito Santo proveniente de Deus, e que nós não somos de nós mesmos, fomos comprados por Deus por um bom preço. Glorificai e adorai a Deus em espírito e em verdade, porque pertencemos a Deus. Resumo final: Jesus Cristo, Paulo e os apóstolos do Senhor nunca construíram templo ou ensinaram a construir templos. Pelo contrário, o ensinamento é para não construir. Os apóstolos organizaram os irmãos em congregações, em locais para se reunir só. Nada de templo. Em cada localidade das cidades, os irmãos se reuniam. Para se reunir em determinado lugar, isso poderia ser em uma das casas dos irmãos, em locais alugados, sei lá, mas que se reunisse naquele determinado local. Mas nunca a construção de templo. Por quê? E por que hoje todo mundo, as religiões, denominações, constrói templos? É que os irmãos, é que as pessoas, os homens, não aguentam seguir muito tempo naquilo que Jesus Cristo ensinou. A tendência é sempre se desviar e passar para os outros. E se disser isso aqui, se disser a verdade, claro que vai ser perseguido. Claro. O da igreja é esse. Nesse mundo é esse, ser perseguido. Por que acha que as denominações estão tão aceitas? Está sendo até status ser evangélico, pertencer à denominação. Ah, eu sou da igreja, da denominação fulano de tal. Ó, essa denominação é mais rígida. É status. Até os dirigentes do país, tem muitos já, querem já colocar um presidente evangélico. Está entendendo? Poder, status. Não é a igreja do Senhor que começou, não, que era perseguida, que dizia a verdade. Em troca desse status de aparecer, de ser a denominação maior da cidade, negam a verdade para poder ter esse status no mundo. Aquilo que Jesus Cristo negou, que era esse status, aparecer, ser grande no mundo, construir templos, Jesus negou, eles aceitaram, por isso estão crescendo. Mas estão crescendo escondendo a verdade, para satisfazer seus egos. E não só é os líderes não, é toda a congregação em geral. Porque Paulo avisou que nos últimos dias as pessoas, a congregação toda colocará líderes na frente delas conforme seus próprios desejos, conforme sua satisfação. Elas querem que o mundo vejam ela, respeite. A denominação tá é mais forte, a denominação tá anda na linha, a denominação tá é grande.
status. Os próprios membros é que vão querer isso. Quando você vai em contra, pede para dividir mais, afastar esse poder. Se uma denominação está crescendo numa cidade e você disser assim, não, é melhor a gente dividir em grupos para não ficar muito poder acumulado, para que os líderes não se apoiem nisso e comecem, porque isso é que acontece com todos eles. Muita gente enche os olhos do líder. Se ele era humilde, se ele seguia Jesus, ele começa a se desviar. Isso sempre é aos poucos, irmão. Temos aí a maior e mais forte denominação evangélica de Pernambuco. Todos sabem qual é. E todos sabem o que é que está acontecendo. Pode até estar oculto para algumas pessoas, mas uma grande parte já estão sabendo. O núcleo, como está implodindo de dentro para fora. Irmãos, cresceu, está no poder, a coisa vai ficando muito difícil. É muito difícil segurar isso. Por isso Paulo disse, acomodai-vos às coisas humildes. Parem com isso. Não vá nessa ideia de querer, não. Todo mundo está querendo você. Você é o pastor, você é... Não vá nisso não, que você vai se perder. Aquela conversinha de lá no púlpito. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui falando mansinho. Isso não engana a Deus, não. Não engana o Espírito Santo, não. Isso só engana os irmãos. É isso que os irmãos querem que você faça. Fique aquilo que você não é lá no púlpito. Estou falando para líder, para dirigente. O que os irmãos querem é que você faça isso. Você se disfarça ali e faça aquilo que você não é. Meus irmãos, glória a Deus, né? Vamos orar agora pelos irmãos, mesmo que não tenha desejo de orar no momento. Mas é automático, né? Tem que orar. Aí vamos orar pelos irmãos. Não há mais direção do Espírito Santo. A direção de homens está tudo automaticamente conduzido pelos homens. Então, irmãos, para encerrar esse assunto, Paulo diz que nós somos o templo construído por Deus, que com certeza chamaria esse local de casa de Deus. Somos nós. E Jesus Cristo proibiu isso taxativamente de chamar os templos de casa de Deus. E a grande pergunta é, por que hoje as religiões, denominações evangélicas, instituições religiosas têm seus templos e constroem eles? É simples, porque não conseguem se organizar nos ensinos de Jesus Cristo e dos apóstolos, perderam o caminho, perderam a direção, não sabem nem como fazer isso. E nós vamos condenar as denominações evangélicas agora? Claro que não. Claro que não. Foi um bem. As denominações evangélicas é um bem para todos nós. Temos que nos reunir juntos. Temos que ir para o templo. Não vamos deixar de... Nós estamos somente mostrando a verdade. Nós não estamos condenando. Não é para derrubar os templos agora, não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo como nós começamos e como nós estamos hoje. Mas se hoje ainda se está pregando dentro dos templos evangélicos, está se pregando Jesus Cristo, o Salvador de todos os homens, e quem aceitá-lo e seguir seus ensinamentos vai para o céu, vale a pena. Não adianta mais tentar consertar isso agora. Vale a pena, se congregue, vá para a sua denominação. Você não está na denominação evangélica, vá, participe da comunhão, do partido pão, das orações. Eu só quero que você aprenda o que realmente é. Eu só quero que você não coloque sua fé, as suas forças no templo, nas denominações. Estão entendendo? Não pense que ela é que salva, não. Não pense que é o templo, porque você está indo para o templo, não. Saiba, antes de ir para o templo evangélico, saiba que você é o templo de Deus. Tenha isso na sua mente, no seu coração, para que você possa estar em paz com Deus. Eu vou para o templo. Em outro caso, eu vou para o templo, mas não sou o templo. E aí? O que é que eu estou fazendo? Em casa, só Deus sabe o que é que eu sou. Na escola, só Deus sabe o que é que eu sou. No trabalho, só Deus sabe o que é que eu sou. Mas no templo, lá junto com os irmãos, não, eu sou o santinho. Está enganando a quem? Você está indo para onde? Você vai fazer o quê? Você tem que ser o santo lá na denominação, tem que ser lá no seu trabalho, na sua casa, na escola, onde você estiver, porque você é o templo. Ali é o lugar de reunião. O que chamam de templo é local de reunião. É onde os templos, a igreja de Deus se reúne, que são as pessoas. Então, irmãos,
Então é o seguinte, é simples. Já que não conseguem se organizar, elas têm que construir os templos. Por quê? Porque de qualquer forma isso vai crescendo mais, vai dando mais status, né? Com isso vai ter muita coisa que se pagar, né? Porque tem despesas com isso, despesa com aquilo, cria uma série de coisas que vai precisar ter dinheiro. E foi colocado, já que os irmãos na igreja não tinham templos, na igreja primitiva, não cobravam dízimos, eles faziam a repartição. Aqui, as colaborações que os irmãos traziam para a congregação dos irmãos ali para a igreja, eles colocavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos dividiam entre os irmãos. Não era para pagar a luz, não. Não era para pagar o aluguel do templo, não. As ofertas era para distribuir entre os irmãos. O que importava eram os templos de Deus, que eram as pessoas. Certo? Tudo que se trazia, as ofertas, não existia dízimo. Porque Pedro, Tiago, João, Jesus Cristo sabia que dízimo só podia ser dado no templo. Se a igreja ali, primitiva, fosse dar dízimo a Pedro, a Tiago, a João, estava condenado. Porque era proibido pelo próprio Deus dar dízimo a fulano, nós que tinha que dar os sacerdotes lá no templo. Essa era a ordem. Por isso que os irmãos da igreja primitiva nunca deram dízimo, deram ofertas, colocavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos distribuíam para os irmãos. Não era para pagar templo nenhum, não. Não era para pagar o pastor, não era para pagar Pedro, não, a Tiago, não, que eram os pastores da época. Não era para pagar eles, não, salário, não. Eles viviam por fé, irmão. E da ajuda dos irmãos, viviam com o necessário. Eles não tinham salário milionário, salários muito altos que hoje muitos têm, não. Porque se acomodou, né? Chegou no bem bom. É difícil sair disso aí. Então, irmãos, não existia o dízimo. Então, para hoje, foi melhor ter o dízimo. Eles criaram esse dízimo justamente para custear essas despesas que eles mesmos criaram. Por quê? Porque saiu da orientação do grupo, da congregação de irmãos, na casa de um, na casa de outro. Era isso o começo da igreja. Mas nem sempre fica, infelizmente, mas se reúna, vá para o templo, vá para a denominação, continue no mesmo fervor que você estava, viu? Não pare de ir. Agora, conheça as coisas, saiba das coisas. É isso que eu estou dizendo. É só para você conhecer como era e você mesmo analisar. Não é para você deixar de ir para a denominação, não. Não é para você pregar, não. Eu não estou dizendo isso aqui. Eu estou dizendo para você, isso aqui é conhecimento. É você ficar sabendo das coisas. Eu vou para o templo também. Mas eu tenho certeza que eu sou o templo. Eu vou para a congregação junto com os irmãos que se reúnem comigo. Entendeu? Mas eu tenho no meu coração que eu sou o templo. Então, para onde eu for, eu sou o templo de Deus. Eu não estou indo para o templo, eu estou indo para o lugar de reunião da congregação dos irmãos que formam a igreja do Senhor. E o único crescimento que vem de Deus, irmãos, não é o dinheiro, não é templos construídos, não é número de pessoas, não. O crescimento que vem de Deus é poder espiritual, é curar os enfermos, ressuscitar os mortos, curar os paralíticos, os cegos, os mudos, os aleijados, os doentes, impor as mãos e receberem o batismo com o Espírito Santo. E se os irmãos vão olharem por aí, nas denominações, se isso tem crescido, vão ver que está na estaca zero. Agora, em status, em número de templos, em número de pessoas, tem muitas denominações crescendo demais aí. 100% de crescimento. Mas em poder de Deus, em curas, em maravilhas verdadeiras, viu? Os falsos da televisão não. Que a maioria, 99% é mentira. Curou fulano, expulsou o demônio de fulano. Na televisão. Jesus Cristo para não fazer isso à vista dos outros, eles mostram na televisão. Status social. Para todo mundo ver. Jesus Cristo disse para fazer oculto. Eles mostram na televisão. Fulano foi curado. Aí mostra na televisão para todo mundo ver. Para ir para a denominação dele. Conhecimento, saber das coisas. Conhecimento é poder, irmãos. Quem tem o conhecimento tem o poder.
Por isso nós confirmamos que Paulo nunca fundou igrejas ou templos. Ele organizou os irmãos em determinadas congregações para se reunirem em determinados locais para a comunhão do partir do pão, das orações e das comunhões e cantar louvores a Deus e adorar o Senhor. Por todo mundo conhecido naquela época, pois os judeus queriam matá-lo, pois ele dizia que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador de todos os homens. Por isso Paulo também foi preso. Estava ali na cidade de Roma. E após tormentosa viagem marítima, o apóstolo Paulo chega a Roma, talvez no ano 60, e no dia seguinte, ou seja, no ano 61 depois de Cristo, escreveu a primeira carta da prisão, que é a carta aos Efésios, depois a carta aos Colossenses e Filemão. Essas três foram escritas com pequenos intervalos de tempo, uma para a outra. As duas primeiras, Efésios e Colossenses, contêm vários passos paralelos e foram enviadas pelo mesmo mensageiro Tíquico, conforme Efésios 6:21 e Colossenses 4:7. E vamos agora para a segunda carta, a carta aos Colossenses, os irmãos que formavam a igreja do Senhor e moravam na cidade de Colosso, a comunidade dos irmãos verdadeiros de Jesus Cristo, que morava na cidade de Colossos. Bem, ao terminar a carta escrita para os irmãos de Éfeso, mais ou menos no ano 60, o apóstolo Paulo inicia a escrita da carta aos Colossenses, estando ainda preso em Roma. E ele começa a carta assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, escreve esta carta para todos os irmãos que moram e formam a igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Colossos. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre estou orando por vocês, porque ouvimos falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo e do amor que vocês têm uns para com os outros. Fico admirado, irmãos, que esta fé e este amor que vocês têm e a causa da esperança de vocês também tem de um lugar reservado para vocês nos céus. É a causa, e que foi adquirido por vocês pela obediência de vocês na palavra da verdade do Evangelho, que são os ensinamentos de Jesus Cristo. Vocês são inteligentes, irmãos, e sabem por quê? Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não chegou somente para vocês, mas chegou para todo o mundo. Mas muitos recusaram e vocês aceitaram Jesus Cristo. Por isso são inteligentes. E esse Evangelho já vai crescendo e se multiplicando cada vez mais no mundo inteiro, como também se multiplicou no meio de vocês, desde o dia em que ouvistes e conhecestes o favor imerecido de Deus para vocês, que é a graça do Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo em espírito e em verdade. Infelizmente, os outros que não são inteligentes como vocês ainda rejeitam obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo. Feliz demais eu estou, porque vocês aprenderam os ensinamentos de Jesus Cristo através do nosso irmão Epáfras, nosso amado irmão, que junto conosco também é servo de Jesus Cristo, e que esse Epáfras, para vocês, graças a Deus, é um fiel ministro do Senhor Jesus Cristo, falando a verdade do Evangelho e não enrolando como muitos outros líderes fraudulentos. Desde o dia em que ouvistes e conhecestes esse Evangelho, sempre permanecestes, irmãos, na fé do Senhor Jesus Cristo, porque vocês aprenderam ensinamentos de Jesus Cristo através do nosso irmão Epáfras, que é um fiel ministro de muito bom. E ele não está enrolando, como fazem os falsos obreiros espalhados por aí. Ele mesmo, Epáfras, nos falou do amor de vocês no Espírito. Por esta razão, eu, Paulo, Timóteo, desde o dia que Epáfras falou de vocês, não paramos de orar por vocês para que Deus faça vocês ficarem cheios do conhecimento e da vontade de Deus em suas próprias vidas, com muita sabedoria e inteligência espiritual, para que assim todos vocês possam andar dignamente na presença de Deus e depois na presença dos homens também, porque os homens é fácil enganar, irmãos, mas a Deus ninguém engana. Por isso somente dessa maneira vocês poderão agradar a Deus e então farão muita coisa boa, crescendo cada vez mais e aprendendo mais sobre Deus e todos os dias em que viverem neste mundo. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 1 até o 10. Estamos iniciando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Mas